Fala galera, Rafael Ramos aqui e hoje eu vou resolver a letra B da questão número 4 da segunda fase da prova do ITA de 2019, beleza? Infelizmente eu demorei um pouco para poder gravar a letra B, porque aconteceu alguns imprevistos e não tive como gravar antes, beleza? Mas eu vou resolver, ela é bem simples, muito mais fácil do que a letra A, ok? Não tem relação nenhuma com a outra, beleza? Então, se você ainda não viu a resolução da letra A, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam ver, é interessante que vocês vejam as 3 formas que eu resolvi a letra A, e depois voltem aqui na letra B para vocês verem como eu vou resolver, tá? Eu vou resolver de 2 formas. Da primeira forma, eu vou resolver com aquela matemática do ensino médio mesmo, beleza? E depois eu vou resolver usando derivada. Vocês vão ver que das 2 formas saiu muito simples, muito fácil, tá? Então, vou colocar para vocês na tela aí, uns 10 segundinhos, letra B, porque a letra A eu já resolvi, beleza? Tentem resolver, tentem pensar na questão aí e depois prossigam no vídeo, vamos lá? Então, aqui eu fiz um desenho, né? Bem mais simples do que o desenho que eu tinha feito no vídeo anterior. Como eu fiz bem feito no vídeo anterior, então fica mais fácil de enxergar. Então olha só, aqui eu tenho um espelho e aqui eu tenho um ponto, né? O meu ponto que se move, beleza? Só que no caso anterior, na letra A, esse ponto ele se movia no eixo principal aqui. Agora ele está fixo nessa posição e vai se mover na direção perpendicular ao eixo principal, beleza? Então, olha só, repare o seguinte, que a posição do objeto aqui no eixo principal agora não varia mais, tá? Então, qual é a relação que eu vou usar aqui? Eu vou usar a relação que me diz o seguinte, I sobre O é igual a menos P' sobre P, ok? Olha só, o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto é igual a menos P' sobre P, onde P' é a posição da imagem e P é a posição do objeto, tá? Então eu vou usar essa relação aqui para encontrar o que a questão me pede. A questão ela diz o seguinte, na letra B eu vou fazer as mesmas considerações para A, só que agora numa direção perpendicular ao eixo principal, ok? E vou usar esse cara aqui para resolver a letra B. Basicamente isso daí. Então olha só, a questão me diz que ele vai se mover agora perpendicular, né, ao eixo principal com a velocidade de 9 metros por segundo. Beleza. Então eu vou ter que encontrar a velocidade da imagem. Só que repare o seguinte, não é nem para estar apagado aqui, só que repare o seguinte, vamos aqui de novo, tem o eixo principal, tem o espelho aqui, eu tenho um objeto pontiforme aqui. Quando a gente estuda esse assunto, geralmente a gente não estuda ele com um objeto pontiforme aqui. Na verdade a gente estuda com uma vela, alguma linha, uma setinha, alguma coisa assim, né? E a gente relaciona o tamanho do objeto com o tamanho da imagem gerada pelo espelho. Beleza? Aí você fica na dúvida, bom, então agora como é que eu vou fazer para calcular então a velocidade de um objeto pontiforme? Galera, basta vocês pensarem no seguinte, aqui eu tenho um ponto, né? Pense que aqui embaixo desse ponto vai começar a crescer uma linha para cima, tá? Começa a crescer uma linha para cima. Reparem o seguinte, vamos imaginar aqui. Se essa linha começa a crescer para cima, o ponto ele sempre vai ficar no topo da linha. O ponto vai subir junto, não é verdade? Ou seja, então eu relaciono o tamanho dessa linha, né, do objeto, que agora é a linha, com o tamanho da imagem gerada. O ponto ele sempre vai estar no topo. Então, se eu tenho a taxa de crescimento dessa linha, basicamente eu tenho a velocidade com que o topo dessa linha está aumentando.
que é justamente o ponto. Vocês conseguiram compreender a ideia aí? Basta basicamente a gente pensar dessa forma, tá? Então é isso que eu vou fazer. Como o ponto vai se mover para cima, quando vai chegar aqui é como se a linha tivesse esse tamanho. Quando o ponto chegar aqui é como se a linha tivesse esse tamanho aqui agora. Beleza? Então, vamos lá. Eu sei que esse ponto ele vai se deslocar com a velocidade de 9 metros por segundo. Não é isso que a questão diz? Isso, 9 metros por segundo. Olha só, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Aqui é o tamanho da imagem, que é o tamanho do objeto. Eu vou colocar um de cada lado, tá? Então, o tamanho da imagem é igual a menos P, linha, sobre P, vezes O. Só que reparem o seguinte, gente. Olha só, o raciocínio é bem simples. Como P' e P agora são constantes, né? Tá fixo ali. Então, apenas o I e o O variam. O O está variando. Consequentemente, o I vai variar, tá? Então, basta a gente pensar no seguinte. O I vai ter uma certa variação para uma variação do O. Essa variação eu vou chamar de delta. Vamos chamar de delta I, tá? Vou chamar de delta I. Delta I vai ser igual a menos P' sobre P. E aqui agora eu vou ter uma variação no O. Quem vai ser essa variação no O? No objeto? Eu sei quem é a velocidade dele. Então, se eu faço a velocidade vezes o tempo, eu tenho a variação dele. Então, se eu tenho a velocidade em O vezes a variação do tempo, eu tenho a variação no tamanho do objeto. Tá? Que no caso seria a variação ali onde a partícula se encontra. Pronto. Olha só, cheguei nessa relação aqui fazendo essas considerações. Basta a gente lembrar o seguinte, que a velocidade, quando eu tenho um ΔS sobre ΔT, basta eu fazer o T tender a zero, né? A gente usa essa notação aqui, limite de T tendendo a zero. E isso aqui eu vou ter a velocidade em S, né? Basta fazer essa consideração aqui. E agora aqui o que eu faço aqui? Eu tenho um ΔT aqui, multiplicando eu vou passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar delta I sobre ΔT é igual a menos P' sobre P vezes VO, que é a velocidade do objeto. Então basta eu pegar aqui agora e aplicar o limite dos dois lados, né? Eu vou fazer o ΔT tender a zero. Mas reparem o seguinte, eu só tenho um ΔT apenas desse lado aqui. Desse outro lado eu não tenho, né? Então eu não vou precisar alterar aqui. A consideração que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Fazendo o ΔT tender a zero, eu vou ter a velocidade I, que eu vou chamar de VI. É igual a menos P' sobre P, menos P' sobre P, vezes a velocidade do objeto. Pronto, olha que maravilha. Chegamos na resposta. Basta agora eu substituir esses valores aqui, né? P', P e V, ó, que eu vou obter o resultado. Então, como resultado, eu obtenho isso aqui, ó, V I vai ser igual menos o P' e o P a gente já tinha calculado na letra A, não é verdade? Então vai ficar, o P' vai ser 20, o P vai ser 30 e a velocidade vai ser de 9 metros por segundo, né? Corto zero com zero aqui, isso aqui vai dar menos 6 metros por segundo. Então essa é a resposta aqui. O sinal de menos, ele vai indicar que a imagem
vai se deslocar no sentido contrário ao sentido do objeto, tá? Apenas isso que esse sinal quer dizer. Então reparem bem que eu tive que abstrair um pouquinho aqui, porque a gente está com um objeto pontiforme. E geralmente a gente estuda esse assunto colocando uma imagem, né? Uma seta ali, uma vela, alguma coisa do tipo, para a gente poder estudar o espelho côncavo. Beleza? Então essa é a primeira forma de se resolver, usando a matemática do ensino médio. Tá? Eu vou resolver agora usando derivada. Tá? Sai bem simples, bem fácil também. E vocês vão ver aí, beleza? Então vejam só, eu vou usar essa mesma relação, tá? Fazendo a derivada. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou isolar, né? Vou passar o O para o outro lado. Vai ficar aí é igual a menos P' sobre P vezes O. Então aqui eu tenho o tamanho da imagem, aqui o tamanho do objeto. P' sobre P é constante. Repare o seguinte, que o O vai variar, consequentemente o I varia. Ou seja, eu tenho comprimentos que estão variando no tempo. Isso faz a gente lembrar do seguinte, se eu derivo o deslocamento no tempo, eu tenho velocidade. Então eu vou derivar os dois termos com relação ao tempo. Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Eu vou derivar o primeiro, dI dt, né? Estou derivando o I com relação ao tempo, é igual a d dt de menos P' sobre P vezes O. Só que aí a gente sabe que a derivada de uma constante vezes uma variável, a constante eu posso jogar para fora, tá? Da derivada. Então isso aqui vai ficar menos P' sobre P vezes d dt de O. A derivada apenas de O com relação a t. Então, olha só, isso aqui, o dI dt, ele já é a minha velocidade em I. E o dO dt, ele é a minha velocidade em O. Então pronto, já que eu tenho essa relação de igualdade com esse termo e esse termo aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. O VI é igual a menos P' sobre P, menos P' sobre P, vezes dO dt, que é o VO. E a gente chega exatamente na mesma relação da forma que eu tinha feito anteriormente, né? Chegou exatamente na mesma relação, só que usando agora o derivado. Então basta substituir os valores que eu vou obter a resposta. Tá? Exatamente a mesma resposta. Beleza, galera? Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Se você gostou mesmo, curte, compartilhe, comente. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Beleza? Eu criei uma conta no Instagram para o canal, onde eu estou postando algumas coisas direto. Estou postando agora alguns mapas mentais para ajudar vocês no estudo de vocês. De física, obviamente, tá? E eu espero que vocês gostem, galera. E é isso aí. E até a próxima questão. Valeu!